aspectos do primeiro trimestre gestacional. Vamos descobrir? Olá, eu sou Maria Angélica, Nutri das Mamães. Seja muito bem-vinda a este canal maravilhoso. Se você caiu aqui de paraquedas, eu já quero te convidar para se inscreve nele, dá um like nesse vídeo, ativa o sininho das notificações para não perder nada do que acontece aqui neste canal. Quero te convidar também para conhecer o meu site, www.nutridasmamães.com. Mais uma das estratégias que eu tenho para encher vocês de informações de qualidade, sempre pensando em programação metabólica, que é esse período lindo que vai da concepção aos 2 anos de vida dessas crianças, mas também a gente vai acrescentar aí uns 3 ciclos menstruais antes da concepção acontecer, para que tudo dê o mais certo possível. Chega de conversa fiada, Maria Angélica, vamos falar quais são os aspectos principais do primeiro trimestre gestacional. Vamos começar falando, gente, que a gente só descobre que está grávida quando já se passaram 2 semanas de gestação. Não é verdade? Porque se você ovula, se você menstrua, começa o primeiro dia da menstruação, passam-se 2 semanas, você ovula. Então essas 2 primeiras semanas você não estava grávida, certo? Mas a partir ali do 14º dia, considerando o dia da sua ovulação, nós começamos simplesmente nada mais, nada menos que desenvolver, que criar, que gerar uma nova vida. Você já parou para pensar a importância disso? A relevância disso? Em que tamanha responsabilidade é você carregar, gerar, garantir que essa pessoa que virá a este mundo tenha condições de ser uma pessoa de sucesso em todas as áreas de sua vida. Isso não pode ser considerado como, eu vou ter mais um filho, eu quero ser mãe. Vai muito além disso. E quando a gente pensa nesse momento da gestação acontecer, nesse primeiro trimestre gestacional, a maior parte das complicações gestacionais vão acontecer aqui, neste primeiro trimestre gestacional. Não é à toa que é aqui onde a gente tem o maior número de perdas gestacionais acontecendo, onde parte dos exames mais importantes eles são feitos nesse primeiro trimestre, principalmente com este olhar voltado para aspectos de malformações fetais. Por quê? É no primeiro trimestre aonde todo o corpinho do bebê vai estar pronto. Todas as vezes que eu penso em hiperplasia, em divisão celular, eu tenho sempre que entender que eu tenho uma carga genética de uma célula que vai para outra célula. E essa carga genética dessa célula, ela vai se multiplicar em 2 outras células iguais. Essa transferência de informações, ela precisa estar acontecendo de maneira perfeita. Um único erro, uma única alteração nessa transferência de informação vai dar tudo errado. Por esta razão, eu sempre aconselho as meninas que querem engravidar, que querem ser mães, a se prepararem na pré-concepção. Por quê? Estando grávida, uma das coisas que mais trazem prejuízos, principalmente nesse primeiro trimestre, é o contato com toxinas ambientais, que são situações que a gente tem que cuidar desde a pré-concepção, mas agora, você aonde você estiver, independente do período gestacional em que você se encontra, você também precisa se cuidar. Esse aspecto de toxinas ambientais, o contato com o que a gente chama de xenobióticos, ele interfere diretamente na capacidade dessa criança se desenvolver e também vai interferir na sua característica neurocomportamental. Então, se eu como a Nutri das Mamães, que falo sobre isso, que dou aula sobre isso, que atendo pacientes falando sobre isso, tiver que escolher um assunto que você precisa estar extremamente atenta em toda a gestação, é contato com toxinas, álcool, tabaco, tintura, poluição ambiental, plásticos dentro de casa, muita maquiagem, quem trabalha em fábricas, em indústrias, até a água que a gente toma. Fique muito atenta e tudo o que você puder fazer para evitar o contato com toxinas, faça. Maria Angélica, sou manicure, e agora? Manicure, mesmo em um salão em que ainda há uma movimentação com muitos produtos de cabelo que não deveriam mais existir, mas que estão lá, use os EPIs, use máscara, né? Se você mexe com cabelos, use luvas, use uma proteção, um bom avental. Eu tenho uma paciente que mexe, que ela tem um pet shop e ela cuida da parte dos banhos dos animais.
E ela tem que se parafernar toda, por quê? Porque ela tem alergia aos produtos de limpeza daquele salão. Então são pequenas estratégias que a gente tem que fazer, porque, gente, na gestação não é nada sobre você. A gestação é simplesmente sobre eles, sobre essa oportunidade, sobre essa rica oportunidade que você está tendo de gerar uma vida. Então, essas mudanças que são para beneficiar essa criança, no final das contas, vão trazer toda uma revisão de hábitos da sua vida e também vão te colocar dentro de um contexto de muito mais saúde. Porque é óbvio que eu não fico aqui falando de toxinas ambientais só porque eu não quero uma malformação fetal. Eu tô falando isso porque a longo prazo eu não quero você obesa, eu não quero você com esquizofrenia, com Alzheimer, com nada dessas alterações que tenham uma interferência assim do que acontece nesse meio em que a gente convive. Então, quando eu falo nada de toxinas porque toxinas prejudicam o desenvolvimento do bebê, entenda, nada de toxinas pra ninguém. Quanto menos contato você tiver com elas, melhor. Em relação ao prato, durante esses 3 trimestres, nós vamos sempre nos concentrar com uma boa divisão de proteínas, de carboidratos e de gorduras. Veja bem por que eu quero falar sobre isso aqui. Porque a gente vem de uma vibe, A maioria de nós mulheres sabe, já ouviu falar sobre dietas de boa restrição calórica e principalmente com foco na restrição dos carboidratos. Eu sei que você falou carboidratos aí, porque todo mundo tem uma certa carbofobia, que é o medo do consumo de carboidrato por conta do ganho de peso, porque a gente sabe que ele dá mais gordura abdominal, porque o carboidrato altera a nossa glicemia e assim sucessivamente. Eu tenho uma informação para te dar. O bebezinho que está na sua barriga, ele precisa de carboidrato. O seu corpo vai criar carboidrato caso você não dê carboidrato para ele, mas isso não é benéfico. Quando a gente pensa em elaborar um plano alimentar para essa gestante de primeiro trimestre, vamos respeitar sim essa boa proporção entre todos os tipos de alimentos. Carboidratos, que são os grãos, os tubérculos, as raízes. Nós vamos pensar em proteínas, que são as carnes, os ovos, carnes de todos os tipos de animais diferentes. E nós vamos também pensar em gorduras, que são os lipídios, gorduras do bem, vindas de um azeite de oliva extra virgem, vindas das sementes, das castanhas, dos próprios peixes. É por aí que a gente vai se preocupar. Mas se dentro dessas 3 grandes blocos de alimentos eu tiver que escolher um que é a minha maior preocupação no primeiro e no segundo e também no terceiro trimestre, é o consumo de proteínas. Por que as proteínas? Por uma razão muito simples. Durante a gestação a gente fica gastricamente, o nosso estômago ele fica mais enjoado. Então tem náuseas, muitas vezes tem vômitos e todos os alimentos que acabam por ter uma digestibilidade mais complicada, uma digestibilidade mais chatinha, é automático do nosso corpo querer se distanciar deles. Óbvio que isso não é uma verdade que se aplica a todas as mulheres, mas a parte delas com certeza. E as carnes geralmente elas caem nesse cesto de alimentos que não são tão interessantes. Ela não tem vontade de comer. Mas ao mesmo tempo eu tenho todo o corpinho desse bebê que está sendo formado. E aí é onde a gente tem que estar muito atento. Por quê? A falta de proteínas, o corpo não sabe o que fazer. O corpo não tem de onde tirar, diferente do carboidrato. As proteínas, o corpo vai precisar que a gente consuma para garantir a segurança do bebezinho. Então, para elaborar uma dieta com essa adequação entre carboidratos, proteínas e lipídios, óbvio que você precisa de uma profissional para te acompanhar, Então, procure uma nutricionista materno-infantil que tenha o foco ou que tenha formação em nutrição funcional, porque ela vai conseguir conduzir adequadamente todo o teu processo, tá? Se você quer saber como funciona o meu acompanhamento, é muito simples. Basta enviar um WhatsApp para 419-9536-2802. Por lá você vai receber uma apresentação de como funciona o meu acompanhamento. Um outro aspecto ainda nesse primeiro trimestre de gestação tem relação direta com a imunidade desta gravidinha. Existe uma frase fantástica, maravilhosa que é: grávida não pode ficar doente. Ou seja, garantir que a sua imunidade seja uma imunidade boa é o que nós temos que fazer. Quando a gente pensa em imunidade boa, parece que a gente tem aquela sensação de que eu quero uma imunidade lá nas alturas, que nada vai chegar perto de mim. Lê do engano. Geralmente quem tem uma imunidade assim são pessoas que têm doenças autoimunes, o que também não é interessante. Por isso a gente usa o termo de modular a imunidade,
que é garantir que ela esteja dentro de um contexto que seja bom o suficiente para te defender de agentes externos, mas que não te tragam um prejuízo para o teu próprio corpo, como é o caso de pessoas que apresentam, por exemplo, a tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune, o próprio diabetes, que é uma doença autoimune. Esses aspectos trazem sim um prejuízo para este bebezinho que está em desenvolvimento. Então, por esta razão, garantia de uma boa imunidade é importantíssima. Caso você seja uma pessoa alérgica, qual é a minha dica? Que eu sempre faço em clínica. Você é alérgico a quê? Eu sou alérgico a isso, isso, aquilo. Na gestação não entre em contato. Faça o seu melhor para que você não entre em contato com esses itens, porque isso pode fazer uma marcação, um printing genético nesse bebezinho que está em pleno desenvolvimento e trazer a ele sim um prejuízo durante aí todo o restante de sua vida. Infelizmente, é uma grande responsabilidade, mas você precisa estar atenta, porque com esse conhecimento você sabe o que fazer. E é isso que eu preciso que você implemente no seu dia a dia. É alérgico a batom, a coisas de maquiagem? Não use ou procure produtos orgânicos, produtos que não tenham a presença de muito corante, muito aditivo. Eu tenho alergia à bijuteria. Poxa, então não use, peça de presente para o marido aí, alguma coisa folheada que não vai entrar em contato níquel com a sua pele. Tenho alergia a kiwi, eu como kiwi, me dá uma coceira. Não coma kiwi, apesar de ser uma fruta e a gente saber que tem inúmeros benefícios. Não coma, por quê? Porque a gente sabe que isso, para o bebê que está em desenvolvimento, recebendo todas as coisas que acontecem no corpo dessa mãe, ele vai receber essa carga negativa também. Mas eu quero falar com vocês aqui também sobre aspectos de nutrientes. Quais são os nutrientes-chave nesse primeiro momento da gestação? A primeira coisa que eu preciso lembrar você: nenhum nutriente atua de maneira sozinha. Ele não é um herói solitário, cavalgante das nuvens, intergaláctico. Gatas e gatos do meu Brasil varonil, os nutrientes atuam em sinergia. Uma vitamina B9, que é o famoso ácido fólico, ela precisa de muitos outros nutrientes para evitar a malformação fecal. Por esta razão, apesar de eu elencar aqui alguns nutrientes que no meu ponto de vista são extremamente importantes neste primeiro trimestre gestacional, eu preciso que você se lembre que nenhum nutriente atua sozinho. Não coloque todas as suas expectativas em um suplemento. Garanta uma dieta equilibrada, cheia de frutas, verduras, legumes, cereais, tubérculos, sementes, azeite de oliva extra virgem, peixes, proteínas boas. Cuide do seu intestino para que todos esses nutrientes adentrem ao seu corpo e aí a gente realmente coloque você numa zona de segurança. Mas é óbvio que existem sim os nutrientes-chave e o primeiro deles é o ácido fólico. Se eu puder elencar, então eu colocaria o ácido fólico junto com a vitamina B12, que é a cobalamina, preferencialmente ambos nas suas formas ativas, metilfolato, metilcobalamina, associada com a vitamina B6, mais a betaína, mais a colina. São esses nutrientes que eu gosto muito e que eu priorizo no primeiro trimestre gestacional. Todos eles a gente vai encontrar, como eu acabei de pontuar, em proteínas de boa qualidade, então seja de carne de boi, de frango, de peixe, pode ser de peru. A gente pode pensar aqui numa carne de carneiro, numa carne de rã, dependendo de onde você mora, dependendo da época do ano em que você se encontra, varie dentro dessas proteínas. Os ovos são extremamente importantes, são ótimas fontes de colina, preferencialmente com a gema um pouquinho mole. A gente vai conseguir ter ali sim boa fonte de colina que para o cérebro desse bebezinho que no primeiro trimestre está em grande expansão é indispensável. Proteínas, ovinho. Quero também influenciar você a colocar aí os vegetais verdes escuros, porque eles trazem um combo de vitaminas do complexo B que cooperam para que esse ciclo de transferência genética, de informação genética, aconteça da forma como a gente espera e o seu bebê precisa. E apesar de eu já ter dito a presença dos peixes, das sementes e do azeite de oliva, eu também gostaria de trazer a presença aqui de um suplemento que é fundamental, que é o ômega 3, principalmente para o desenvolvimento cerebral desse bebezinho, que o cérebro é composto basicamente de gordura e eu preciso de gorduras boas. Então, se o seu ginecologista obstetra não te passou um ômega 3, converse com ele a respeito disso,
agende uma consulta com essa nutricionista maravilhosa que você vai chamar de sua e vocês vão aí chegar numa dose adequada para esse momento gestacional. Lembrando sempre que todos os suplementos precisam ser orientados por um profissional capacitado, porque ele vai escolher não apenas a dose adequada para você, mas também um produto que tenha uma qualidade, ou seja, principalmente no ômega 3, que não vai ter a presença de compostos como mercúrio, que é extremamente lesivo para o cérebro do bebê. Tanto que se for um ômega 3 ruim, eu prefiro que nem tome, porque o malefício é maior do que o benefício de um produto que vem cheio de contaminação por metais pesados. E o último, mas de maneira nenhuma menos importante, é a presença dos probióticos. Lembra que eu falei agora há pouco sobre fatores imunológicos? 80% da sua imunidade está vinculada ao teu funcionamento intestinal. E esse funcionamento intestinal não é só fazer cocô, tem a ver sim com essa qualidade, essa variedade de bactérias que compõem esse intestino. E fato é que a utilização de probióticos de maneira rodiziada entre os tipos dele, doses diferentes, junto com as fibras pré-bióticas que vão estar presentes aí nos vegetais, na banana verde, na batata yacon, a gente tem no próprio inhame, mas enfim, todos os folhosos, nós entendemos que a gente vai criar um ótimo ambiente para que tenhamos uma boa cepa de bactérias. E isso vai influenciar então na sua imunidade. Mas espera, como que isso vai influenciar na imunidade do bebê? Eu sei que você quer saber disso, porque é sobre isso que trata esse vídeo. A imunidade do bebê depende da sua imunidade, mamãe. Então, garanta que todo esse processo que eu acabei de elencar aqui seja implementado da melhor maneira possível, para que depois, no futuro, o seu bebezinho não fique doente por qualquer mudança de tempo. Aquele bebezinho que não pode sair de casa, já tá gripado, dor de garganta, otite, rinite, laringite, faringite. Essa criança que vive com amidalite, dor de garganta, dermatite. É tanto it na vida dessa criança que ao longo do tempo, com certeza ela vai colher frutos negativos de todas essas alterações imunológicas que aconteceram nessa primeira infância. E para encerrar com chave de ouro este primeiro vídeo, quase um podcast, inclusive um beijo pro pessoal do podcast do Positivo ao Nascimento, a questão das náuseas, porque isso faz parte do primeiro trimestre, isso ocorre em decorrência da própria alteração hormonal e a gente até espera que essas náuseas estejam presentes, porque ela é um sinal de que a sua progesterona tá subindo, desculpa, mas é verdade. Agora a gente tem que entender que a vitamina B6, que eu já falei dela aqui nesse vídeo, ela vai influenciar nessas náuseas, então uma boa suplementação de vitamina B6 é uma estratégia legal. O gengibre também é uma estratégia interessante, vale a pena, mas tem uma dica chave aqui, gente, para diminuir náuseas, é a utilização de frutinhas congeladas. Então você congela elas e na hora que você sente a náusea, você coloca uma frutinha gelada na boca, espera ela derreter, o gelinho vai tirando um pouco dessa sensação de náuseas e depois você come a frutinha, é tiro e queda. E assim a gente encerra essa primeira etapa dessas 3 vídeos em sequência falando sobre os 3 trimestres gestacionais. Eu espero que você tenha gostado, vem muito mais por aí. Vem comigo nos próximos porque você vai receber muitas informações ainda relacionadas a esse assunto tão maravilhoso. Se ainda não se inscreveu no canal, faz o favor, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa um oi aí pra mim nos comentários, um beijo pro pessoal do podcast do Positivo ao Nascimento e eu vejo você no próximo. Tchau!